Olá, boa noite. Acho que já estamos ao vivo. Deixa eu acompanhar aqui pelo chat. Boa noite, já estamos ao vivo. Olá, Ana. Olá, Gabriela. Quero dar as boas-vindas para todo mundo, as pessoas vão chegando. Colocamos esse webinário disponível aí também nas nossas redes sociais, né? Fizemos bastante divulgação, vai ficar gravado. Então, dando aí as boas-vindas para todo mundo. Eu quero agradecer a presença de quem já está aqui com a gente, de quem vai chegando agora, vai chegando durante, vai chegar depois. Todos vocês são sempre muito bem-vindos. É com muita alegria, com muita honra mesmo, que o Nesan recebe hoje, nesse webinário, o professor Marcos Renato de Carvalho, professor que dispensa as suas apresentações, mas fazendo o rito aqui educado, né? O professor Marcos Renato, pediatra, professor da FRJ, coordenador do portal aleitamento.com. Vamos deixar aí já no chat as redes sociais do professor Marcos. Esse webinário, ele é realizado em parceria com o Comitê de Aleitamento Materno do HPM, que é o Hospital Público de Macaé, um comitê que está nascendo, está florescendo, né? E nesse processo eu já quero deixar aqui alguns agradecimentos. Então, deixar o meu agradecimento à enfermeira Andréa Nascimento, coordenadora da maternidade do HPM, que sempre nos abre as portas, recebe nossas alunas com muito carinho, com muito amor. Alunas do Nesan que estão lá toda segunda, quarta e sexta, fazendo promoção do aleitamento materno ao leito. Deixando também o nosso agradecimento à pediatra, neonatologista, a doutora Michele Tomás. Hoje, com muita alegria também, nossa colaboradora, parceira dentro do Nesan. E vou chamar quem vocês vieram para assistir, que vocês não estão aqui para ficarem me ouvindo falar. Professor Marcos, por favor, seja muito bem-vindo a essa casa virtual, mas em breve daremos um jeito de ser um evento presencial, né, Marcos? Já deixo aqui o convite. Muitíssimo obrigado. Eu sei que a sua agenda de agosto é uma agenda disputadíssima, super cheia, mas eu agradeço esse carinho conosco, com o Nesan, com o nosso instituto, com a nossa universidade, em tirar um tempinho da sua noite de hoje para estar conosco, para falar de um tema que nós dois amamos, que é o aleitamento materno, a amamentação, mas voltado para essa primeira hora de vida. Marcos, a sala é toda sua, o microfone é todo seu. Quero deixar aqui também registrado a presença dos bastidores da nutricionista Samela Caetano, minha eterna filhota acadêmica, que está aqui nos dando esse suporte. Samela, obrigada. E pode me tirar da sala e a gente já deixa o Marcos aí brilhando nessa noite de hoje. Marcos, estou por aqui nos bastidores. Muito obrigada, de coração. Bom, Fernanda e equipe do Nesan, estou muito feliz com esse convite, acompanho vocês e tenho muita admiração por tudo que vocês têm conquistado e realizado na nossa UFRJ e aí no município de Macaé. Cumprimentar também os profissionais do Hospital Público de Macaé, da maternidade, que está tentando se tornar um hospital amigo da criança, né? E esse tema foi muito oportuno, é um tema que eu adoro e que valeu a pena voltar a estudá-lo durante as últimas semanas para poder fazer uma apresentação bem bacana para vocês. Eu vou ligar aqui o cronômetro para que eu não me estenda e pretendo falar uns 45 minutos para a gente ter tempo de conversar e de vocês fazerem perguntas e contar a experiência de vocês. Estou muito feliz porque tem gente de todo o país, não só aqui do nosso estado do Rio de Janeiro, e tem gente até de Portugal que está aqui conosco. Que bom, né? Que essa possibilidade, né, de transmissão
pela telemedicina, pela web, nos permite. Então, a importância do contato pele a pele e da amamentação na primeira hora de vida, evidências científicas e desafios. Então, eu sou da REUNA, da Rede de Humanização do Parto e Nascimento, e a REUNA está fazendo 30 anos, e é 30 anos que essa questão do contato pele a pele é uma questão que nos mobiliza e que a gente tenta divulgar para o benefício da mãe, do bebê, do pai e da sociedade. Bom, não tem nenhum conflito de interesse relacionados com o tema dessa conferência. Isso significa que eu cumpro a NBK, o código. E seria muito bom se a gente pudesse ouvir o bebê, né? E falar do nascimento do ponto de vista dele, né? Que, junto com a mulher, é o principal protagonista, né? E a gente vai tentar fazer com que o desejo deles de ser bem recebido seja o nosso principal desafio. E também do ponto de vista da mulher, né, que é protagonista desse momento tão especial, né? E ela precisa ser por nós acolhida, né, para que isso ocorra da melhor maneira possível, da maneira mais cálida, mais receptiva, nesse momento tão especial da vida humana. A gente está aqui porque, no mundo, 2.900.000 bebês morrem no primeiro mês de vida. Desses, 1 milhão não sobrevivem ao primeiro dia. E no Brasil também, atualmente, a mortalidade infantil é concentrada na mortalidade neonatal, no primeiro mês de vida, né? As afecções perinatais são as principais causas de mortalidade. Das intervenções neonatais, corticoide pré-natal, o controle do a vacina a mortalidade neonatal. Mas a amamentação é a tecnologia que tem mais impacto, diminuir a proporção de mortes nos primeiros 5 anos de vida. Então, a gente sabe que o contato muito o início da amamentação. Mas não só isso, né? Esse é uma outra mensagem que eu gosto muito, mostrando que a amamentação imediatamente após o nascimento promove o sistema imune, fortalece o sistema imune do recém-nascido, reduz o risco de morte em mais de 20%. Né? Então, vale a pena a gente ter ferramenta para proteger os nossos recém-nascidos da maior mortalidade neonatal. Esse é um outro estudo que eu adoro e que vale a pena a gente prestar atenção, né? Que é um estudo feito em Gana com quase 11.000 crianças, mostrando que a mortalidade neonatal no primeiro mês de vida diminui em 16% se a amamentação ocorre no primeiro dia de vida. E a mortalidade neonatal diminui em 22% se a amamentação ocorre na primeira hora de vida. Então, mostrando como é importante o contato pele a pele no nascimento e como é importante esse cuidado
que causasse esse impacto, uma vacina que causasse esse impacto, as maternidades, os governos, os países estariam comprando. No entanto, essa tecnologia está em nossas mãos, né? A gente pode fomentar a amamentação na primeira hora de vida, no primeiro dia de vida. Então, cabe a nós, profissionais de serviço de saúde, darmos essa oportunidade, né? Então, por isso que a gente costuma dizer que a amamentação bem-sucedida começa num parto humanizado. Tem que haver um contínuo, né, de gestação, parto e nascimento, para que tudo ocorra de uma forma cálida, acolhedora, né? E a amamentação na primeira hora é um indicador de humanização e da qualidade da atenção perinatal. Então, se a gente tem um serviço que é humanizado, que preza pela qualidade, a amamentação na primeira hora tem que estar em proporções elevadas. Daqui a pouco a gente vai ver como é que está a proporção da amamentação na primeira hora, do contato pele a pele no Brasil. E no nosso livro, Amamentação Bases Científicas, a gente dedica um capítulo a esse contínuo da humanização, que é esse conceito dessa continuidade que deve ter entre a gestação, o parto e o pós-parto, né? E para estabelecer a amamentação, a gente sabe que existe uma série de fatores, né? O bebê está bem posicionado, a pega-se adequada, ele ter uma anatomia do sistema estomatognático funcionando plenamente, né? A mãe tem que estar disponível, mas o passo número 1 para o estabelecimento da amamentação é o contato pele a pele. Isso é primordial. E não só para a amamentação, como a gente vai se surpreender, né? O contato pele a pele tem um impacto muito maior do que a gente imagina. E esse é um resumo inicial, né? Eu acho que a gente se limitou a dizer que o contato pele a pele favorece o início de uma amamentação exitosa. Mas não, ele é muito mais. Regula a temperatura corporal do bebê, reduz as infecções por iatrogenia, promove uma menor duração do choro do recém-nascido, diminui o estresse do recém-nascido, favorece o estabelecimento do vínculo afetivo entre mãe e filho, melhora a estabilidade cardiorrespiratória do bebê e reduz o risco de estresse pós-traumático na mãe e no bebê. Isso é verdade e tem estudos científicos que a gente vai mostrar evidenciando esse conjunto, esse corolário de benefícios, né? Por isso que a gente chama a hora dourada, essa hora muito especial no início da vida humana, que deve ser respeitada, preservada, esse contato pele a pele entre mãe e bebê. E esse aqui é um dos estudos que mostra isso, né? Então, o contato pele a pele imediatamente após o parto, sem roupa entre mãe e bebê, deve ser continuado ao menos por 48 horas, ou seja, além da primeira hora, que é primordial, se puder ter outros contatos pele a pele durante esse período, vai ser muito bom para a mãe e para o bebê. Então, efeitos imediatos sobre o recém-nascido: termorregulação, estabilidade hemodinâmica e metabólica, colonização com uma microbiota adequada, menor choro, ciclos de sono adequados e maiores níveis de ocitocina também para o bebê. Tem efeitos emocionais e sociais a longo prazo, câmbios epigenéticos precoces que influenciam sobre o comportamento a longo prazo. A gente vai ver isso daqui a pouquinho. E efeitos sobre a mãe,
favorece condutas de maternagem a curto e médio prazo, maior autoeficácia, ou seja, ela consegue ter uma autoestima e uma confiança maior para poder amamentar e cuidar desse bebê, tem menor depressão pós-parto e maiores níveis de ocitocina, porque esse contato pele a pele libera o hormônio ocitocina na mulher, fazendo com que haja uma pojadura, por exemplo, mais rápida. E efeitos sobre a amamentação. Então, esse início é mais temprano, não precoce, né? Porque é um início oportuno, né? Antes do tempo, é no tempo adequado, mais habilidade do lactante e da mãe em a mãe dar o peito e o bebê mamar o peito, maior volume de leite e possibilita maior amamentação exclusiva e maior duração da amamentação. E tudo isso, o contato pela pele consolida o vínculo materno-infantil. Então, é um conjunto enorme de benefícios, né? E a ocitocina? O contato pele a pele estimula esse hormônio, que é o hormônio do amor, da sexualidade, do prazer, das liberações, da ejeção láctea, da doação, da entrega, e é o hormônio do vínculo, é o hormônio que faz a gente se vincular a outra pessoa, né? E a ocitocina é a chave do hormonal do contato pele a pele. E aqui, esse desenho eu gostei muito, porque mostra as consequências positivas a curto e longo prazo determinados pelo contato pele a pele ao nascimento. Então, esse contato permite que o recém-nascido ouça a mãe, veja a mãe, tenha essa pressão, esse contato físico, tátil, né? E ele cheira a mãe, ele já conhece o cheiro da mãe, porque o cheiro das glândulas de Montgomery são semelhantes ao cheiro do líquido amniótico que ele engolia, que ele estava embebido nesse líquido amniótico, né? Isso permite a termorregulação, a estabilidade cardíaca e respiratória, a estabilidade metabólica e consegue reter essa microbiota materna benéfica que o protege da microbiota patológica, né? Então, ele tem uma neurocepção, ou seja, ele percebe que está num lugar adequado, acolhedor, e consegue ter um comportamento de acercamento, de proximidade. E, com isso, ele consegue ser amamentado, né? E a vocalização da mãe, o olhar da mãe, esse alimento, esse vínculo, e é muito benéfico para a mulher, porque ela fica mais tranquila e fica mais disponível a amamentar, porque há a presença da ocitocina, que é o hormônio do prazer, e da dopamina, que é o hormônio da recompensa. E essa programação epigenética, de acordo com esse ambiente, favorece uma saúde física, emocional, social e uma maior resiliência no futuro. Então, esse contato pele a pele tem essas repercussões todas para o recém-nascido e para a puérpera. E, ao contrário, a gente tem as consequências negativas a curto e longo prazo, determinadas pela ausência desse contato pele a pele ao nascimento. Então, essa falta de contato que era esperado, né, com a mãe ou com outro ser humano, faz com que ele não receba essa microbiota adequada, e sim uma microbiota inadequada, às vezes hospitalar, né? Tem uma desestabilização metabólica, cardiorrespiratória, uma incapacidade de termorregulação. Ele percebe pela neurocepção que está num local inadequado,
né? Então, ele tem um comportamento de alerta, primeiro choro, e depois percebe que não consegue lidar com isso e tem uma desconexão, e, com isso, maior dificuldade de vinculação e de regulação fisiológica se ele está separado. E a mãe, mais dificuldade para lactar e para cuidar. E tem uma liberação grande do cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, esse é um estresse tóxico no recém-nascido. E essa programação epigenética, de acordo com esse ambiente hostil, faz com que ele tenha uma pior saúde física, emocional e social e menor resiliência no futuro. Isso está comprovado por várias evidências científicas, tá bom? Não é viagem de um apaixonado, isso está descrito, né? E a iniciativa Hospital Amigo da Criança, a maternidade que é amiga da criança, que é uma política que a gente tem desde 1991, uma política internacional e adotada pelo Brasil, né? E que é uma política que tem os 10 passos, e esses 10 passos têm evidência científica, os 10 passos para o sucesso da amamentação. Então, é uma política pública para melhorar a qualidade da atenção perinatal. Toda maternidade, todo hospital ou maternidade deveria adotar esses 10 passos, né? E qual o passo que nos cabe? O passo 4, que é ajudar as mães a iniciar o aleitamento na primeira meia hora após o nascimento. Só que não, tá bom? Esse passo 4 era assim descrito quando ele foi lançado em 1991. Agora não é mais assim, porque estudos demonstraram que não é na primeira meia hora, tá bom? Então, qual é a releitura do passo 4? O passo 4 passa a ser interpretado como colocar os bebês em contato pele a pele com as suas mães imediatamente após o parto, por no mínimo 1 hora, e encorajar as mães a reconhecerem quando seus bebês estão prontos para serem amamentados, oferecendo ajuda se necessário. Ficou grande, mas é o mais adequado e a gente vai ver por quê. E a resposta está nesse incrível trabalho da Winström, né? Nesse artigo científico publicado em 2012, que até hoje merece a nossa atenção, porque ela analisou milhares de recém-nascidos, filmou esses recém-nascidos e percebeu que o recém-nascido passa por 9 estágios ou momentos no pós-parto, tá? Isso é sensacional, né? Esse é o artigo que merece a nossa atenção, onde está descrito esses momentos, né? E no nosso site a gente colocou, há muitos anos atrás, esses reflexos primitivos do recém-nascido que permitem ele ter esses 9 momentos, né? O primeiro momento é do choro, né? É um choro de crise, né? Porque ele saiu de um ambiente quietinho, né? E passou para um outro ambiente onde ele tem que respirar, e isso dói um pouco, né? Depois ele passa para uma fase de relaxamento, depois ele desperta, depois ele tem uma pequena atividade, depois ele descansa um pouquinho e depois ele tateia, ele se arrasta, né, até a mama, até o mamilo. Ele se familiariza com o seio materno, com o colo materno, e só então ele suga, e depois de sugar, ele adormece um pouquinho. Então, isso tudo ocorre em torno de 1 hora. Por isso que é importante a gente preservar esse contato para que isso ocorra de forma natural. Eu sou do tempo em que o bebê nascia, a gente colocava em contato pele a pele e colocava ele para sugar, né? Colocava ele na mama e apertava o mamilo, a areola, para que ele sugasse logo. Isso foi um erro, né?
O ideal é que a gente permita essa relação e esse tempo ao recém-nascido de se adaptar a essa nova vida, né? E aqui está um resumo nesse artigo, tem, né, o choro ao nascimento, que é intenso, né, porque ele fez a transição para a respiração aérea, o estágio de relaxamento, onde o bebê descansa, né, sem nenhuma atividade da boca, cabeça, braços, pescoço. Depois ele se desperta e começa a mostrar sinais de atividades, com movimentos da cabeça de cima para baixo. Depois um estágio ativo, onde ele movimenta os membros e a cabeça, né? Ele empurra com os membros sem deslocar o corpo. Depois um outro estágio de repouso, onde ele descansa um pouquinho. Depois a familiarização, então ele alcança a areola, o mamilo, e tem e pode lamber a areola e o mamilo. Depois ele consegue sugar, né, espontaneamente, sozinho. E depois um estágio de sono e que o bebê volta a adormecer um pouquinho. Isso é incrível, né? E isso deveria ser respeitado. E essa mesma autora fez esse algoritmo do contato pele a pele. Porque e se a mãe não puder fazer contato pele a pele? E se o recém-nascido tiver um apgar baixo, que pode ser examinado no seio materno, né? A vitamina K é para depois dessa hora. A pesagem é para depois dessa hora, né? Então, vamos lá ver. Então, estão aqui os 9 estágios. O contato pele a pele imediato pode ser impossível para uma emergência materna. Então, o recém-nascido pode fazer esse contato com o pai ou com o familiar mais próximo e ficar nesse contato pele a pele com esse familiar. Se for impossível, por uma emergência do recém-nascido, o apgar dele foi muito baixo, ele precisou ser aspirado, entubado, a mãe vai fazer expressão desse colostro e, assim que possível, esse colostro vai ser dado para o seu bebê na colherzinha, no conta-gota, né? Bom, se tudo ocorrer bem, o contato pele a pele deve ser imediato, o bebê nu, em prono, né? Barriga com barriga, sobre o tronco, o dorso da madre, né? Sobre o dorso, coberto com um pano quentinho e seco, né? Que permita ele ter liberdade de atividade. Deve ter uma vigilância pelo companheiro ou acompanhante, ou por um profissional de saúde, por uma doula. Observar que o recém-nascido realize esses 9 etapas, né? Esses 9 momentos, e tome o peito na primeira hora. E cuidados com o recém-nascido, realizar com o bebê sobre o seio materno, pesar só se for imprescindível, né? Mas geralmente não, pode ser pesado depois, e sempre depois da primeira hora. Então, se a mãe não... o ideal é que o pai também tenha 1 hora de contato pele a pele com o seu bebê, porque isso é benéfico para o homem também, porque libera a ocitocina do homem e aumenta o apego, a responsabilidade dele, o compromisso dele com aquele recém-nascido. Então, o contato pele a pele, o maior tempo possível durante a internação na maternidade, apoio à amamentação, se necessário, para lograr mamadas frequentes e eficazes, tá bom? Então, esse é o algoritmo do contato pele a pele, sendo possível ou não, de acordo com a emergência materna ou do recém-nascido. Esse é o Niels Bergman, que eu vou citar porque ele merece.
O corpo da mãe é a melhor máquina, entre aspas, jamais inventada. Aporta nutrição, temperatura, glicose, desenvolvimento cerebral, otimismo e saúde com o mínimo custo. O Niels Bergman é um médico sueco, um dos maiores especialistas em contato pele a pele no mundo, né? Ele é um dos autores dessa revisão aqui, ó, Niels Bergman, contato pele a pele para mães e a saúde dos recém-nascidos. Uma revisão Cochrane, né? Um estudo de caso controle, um estudo de controlado, né? E resultou em melhores resultados, né? Quer dizer, menor choro, maior estabilidade cardiorrespiratória, glicemia mais elevada, aumento da amamentação, então aumentou a amamentação, teve maior duração da amamentação e sem efeitos negativos a curto prazo, né? Então, é mais um estudo comprovando as maravilhas do contato pele a pele. E, recentemente, o Niels Bergman, agora, em julho de 2004, publicou esse artigo sobre novas políticas do contato pele a pele e essa perspectiva da assistência neonatal com base. Ok. Então, esse artigo é recente e, então, fala das novas políticas sobre contato pele a pele que garante uma perspectiva baseada na ocitocina e nos cuidados de saúde perinatais. O Niels, ele começa o artigo citando esse documento do Cuidado Mãe Canguru, uma inovação transformadora na saúde, no cuidado neonatal. E eu coloquei esse artigo recentemente no nosso SlideShare. Vale a pena baixar, né? É sensacional e definitivamente comprova que o cuidado mãe canguru, a metodologia Madre Canguru, é segura e serve para todos os bebês. Não é para aquele bebê pobre que não tem acesso à incubadora. Não. Mesmo tendo acesso à incubadora, a cuidados neonatais de alta tecnologia, vale a pena esse contato pele a pele, que é uma das bases do cuidado mãe canguru. Se para o recém-nascido normal o cuidado pele a pele já é uma maravilha, para o bebê prematurinho e de baixo peso, ele salva vidas, ele é imprescindível. Então, vale a pena vocês lerem esse documento, e tem fotos lindíssimas, por exemplo, desse pai com esse recém-nascido entubado, mesmo assim, no cuidado, no contato pele a pele. E o Niels fala desse modelo, né? Então, fala que quando o habitat do recém-nascido é a mãe, no cuidado pele a pele, esse nicho, esse lugar, essa situação permite a amamentação e uma resposta vagal do sistema nervoso parasimpático. E isso resulta num crescimento, numa saúde, num desenvolvimento adequado. Quando isso não ocorre, quando ele fica isolado, sozinho, ele tem problemas, né? Ele pode ter um estresse tóxico, né? E isso mobiliza o sistema nervoso central e ele tem que apenas sobreviver às custas de muito sofrimento, né? Então, por isso que é tão importante
o contato pele a pele. E, felizmente, esse tema do contato pele a pele na amamentação na primeira hora de vida foi objeto da Semana Mundial de 2007. Vocês se lembram? A amamentação na primeira hora salva 1 milhão de bebês. Então, a gente trabalhou na divulgação dessa semana, né? E, no Brasil, o Tiago Lacerda, a Vanessa Lois, com seu filho Gael, foram a madrinha e o padrinho dessa Semana Mundial. E o slogan foi amamentação na primeira hora, proteção sem demora, né? Foi muito bacana a gente ter uma Semana Mundial dedicada a esse tema. Mas como é que está a questão do contato pele a pele da amamentação na primeira hora no Brasil? Tenho mais notícias para vocês. Olha só, essa é a pesquisa sensacional, Nascer no Brasil, da Fiocruz, da Escola Nacional de Saúde Pública, né? E um dos resultados é esse: práticas de atenção hospitalar ao recém-nascido saudável no Brasil. Recém-nascido saudável, hein? Contato pele a pele logo após ao nascimento, só 28%. Ofereceu peito na sala de parto, só 16%. Alojamento conjunto, 69%. Mamou na primeira hora, apenas 44,5%. Ah, mas você vai dizer, isso foi em 2011, né? Fazem 12, 13 anos. Não, agora, recentemente, o estudo ENANI, né, aqui da nossa UFRJ, prevalência do aleitamento materno na primeira hora de vida em crianças menores de 2 anos, segundo macro-região. No Brasil, só 62% tiveram o passo 4 da iniciativa cumprido, que é a amamentação na primeira hora. No norte, a amamentação na primeira hora foi maior, e no sul e aqui no nosso sudeste foi menor. Então, esse tema nos cabe. Por que no sudeste e no sul é menor que no Brasil como um todo e muito menor que o nordeste? Né? Será que a gente tem mais intervenção, mais iatrogenia? Né? Será que a gente não consegue perceber a importância desse cuidado tão elemental, né? Que parece ser primitivo e simples, no entanto, ele é tão complexo, né? Então, mamar ao nascimento sem nenhum impedimento é um direito da unidade mãe-bebê. É uma unidade que não deveria ser separada, né? Então, a gente tem que propiciar que as mães sejam acompanhadas durante o trabalho de parto por pessoas adequadas, sensíveis, acolhedoras e atualizadas do ponto de vista científico, né? Porque não é uma moda, não é porque é bonitinho, não é porque é humanizado, é porque é a melhor tecnologia para proteger a mãe e o bebê. Isso também tem a ver com o cordão umbilical, né? Aqui, essa imagem mostra o cordão umbilical ao longo dos primeiros 15 minutos. E você vê como ele deixa de ser vermelhinho ou azulzinho, né? E vai ficando branquinho, porque ele vai parando de circular sangue. Então, uma das recomendações da OMS para a humanização do nascimento é o corte oportuno, tardio, entre aspas, do cordão umbilical. E a gente acaba cortando o cordão umbilical muito precocemente. Isso prejudica o bebê, né? E isso pode causar anemia. Então, não ligue precocemente o cordão umbilical. Adiar o campleamento do cordão por pelo menos 2 minutos depois do nascimento promove uma transferência adicional de até 150 ml de sangue da placenta para o recém-nascido.
o campeamento tardio aumenta os níveis de hemoglobina e ferritina do recém-nascido e protege contra anemia depois do nascimento. Então, o clampeamento imediato do cordão umbilical pode privar o recém-nascido de até 25%, um quarto do volume do sangue circulante. E o clampeamento tardio do cordão umbilical tem muito a ver com o contato pele a pele, né? Então, você vê como a gente é intervencionista, né? E acaba causando iatrogenia, causando mal ao nosso recém-nascido. E enxugue melhor, rapidamente o recém-nascido, conservando o seu vernix. A gente achava que o vernix era uma sujeira e que tinha que limpar, dar banho no bebê. E o vernix é riquíssimo, é um material gorduroso, formado por acúmulo e secreção das glândulas sebáceas, e inclui células epiteliais e lanugem, recobrindo a pele ao nascimento, protegendo contra o frio das salas de parto, muitas vezes com ar-condicionado ligado, né? Então, ele é absorvido, né, pela pele do bebê, né? Então, não é para dar banho do bebê ou limpar esse vernix. É outra coisa que está ligada com contato pele a pele. Então, vernix é proteção. E a manutenção dessa barreira protetora após o nascimento é de fundamental importância para uma boa adaptação e termorregulação. O vernix tem um importante poder de impermeabilização durante a vida fetal e também é fundamental para a sua ação antibacteriana. Essa proteção já atuava antes mesmo do nascimento, protegendo o feto contra micro-organismos presentes no líquido amniótico. Então, vernix é proteção. Então, permita que o recém-nascido busque a mama. A puérpera irá estimulá-lo com seu toque, podendo ajudar a posicioná-lo próximo ao mamilo, mas não forçar o recém-nascido. Permitir que as vias aéreas estejam liberadas e que ele esteja quentinho, né, com uma posição de laid back, aquela posição relaxada, para que ele possa desenvolver aqueles reflexos primitivos, né? Então, os recém-nascidos possuem essa capacidade de engatinhar, de se arrastar até a mama de sua mãe. Esse era um vídeo lindo de 1990, quer dizer, isso é algo que já está há muito tempo estabelecido, né? Que a gente já faz ancestralmente, que no século XX a gente parou de fazer por uma neonatologia tecnológica, intervencionista, rápida, que não permite que mãe e bebê se conheçam. E na cesárea, isso é um problema, porque a cesárea prejudica a amamentação na primeira hora de vida. A cesárea prejudica o contato pele a pele. Então, maior cuidado a gente vai ter com os bebês que nascem cesárea. E a gente é campeão mundial de cesárea junto com a República Dominicana. Então, esse é um problema que a gente vai ter que ver, né? Propicie o contato pele a pele imediatamente, mesmo que o parto seja cesárea. Mesmo que tenha esse aparato tecnológico aí, esse muro da vergonha separando a mãe de pegar o seu bebê, permita o contato pele a pele, né? Já há algumas cesáreas onde esse muro não existe mais, né? E o bebê sai da cirurgia e vem para o colo da mãe e pode haver e deve haver o contato pele a pele. Mais ainda, porque ele não herdou o microbioma do canal vaginal da sua mãe. Então, a gente já sabe que o microbioma do recém-nascido que nasce por cesárea é pior do que aquele que nasce de parto normal. E isso faz com que ele possa ter obesidade, doenças crônico-degenerativas no futuro. Esse é um outro artigo nosso, quer dizer, do Brasil,
né, aqui do Rio de Janeiro, amamentação na primeira hora de vida e mortalidade neonatal. É de 2013, mas mais um artigo mostrando que a proteção se deve aos componentes imunológicos e probióticos do leite materno e seu papel ativo na imunidade do neonato. O intestino do neonato é colonizado pelas mesmas lactobactérias e enterobactérias encontradas no leite materno, e o leite materno pode reduzir a colonização intestinal por bactérias gram-negativas entre recém-nascidos internados em uma UTI. É isso que esse estudo justifica, né? E conclui que o efeito protetor da amamentação na primeira hora de vida sobre a mortalidade neonatal encontrado nesse estudo é consistente com os estudos observacionais e aponta para a importância de se adotar a amamentação na primeira hora de vida como prática obstétrica, uma prática neonatal recomendada. E por isso que isso é uma política pública no Brasil. Então, isso está na atenção humanizada ao recém-nascido, o contato pele a pele é lei, né? Então, a gente tem que cumprir essa lei porque é o melhor para a mãe e para o bebê. E fora a ciência do início da vida, que fala desse imprinting, né, que é a primeira impressão do mundo, né? Até 2 horas antes, depois do parto, ficam marcadas para sempre no cérebro e na alma do indivíduo. Então, isso é verdade, isso já está sendo comprovado. E o nosso dever é informar. No nosso aplicativo, na versão anterior, a gente tinha isso, né? Que o recém-nascido separado da mãe sofre estresse, e atualmente, na nova versão, a gente explica que a cesariana pode prejudicar esse contato pele a pele e amamentação na primeira hora de vida. Então, nos planos de parto, nos planos de amamentação, essa questão do contato pele a pele deve estar. Então, por exemplo, o plano de parto, né, desse grupo Parto do Princípio, que é um grupo muito querido, né, e é um aplicativo de humanização do parto, e está lá. Gostaria de ter meu bebê colocado imediatamente no meu colo após o parto, com liberdade para amamentar, né? Então, as mulheres já têm acesso a essa informação e estão mais exigentes quanto aos seus direitos. Então, vamos ficar alerta, né? E para concluir, porque já falei muito, 43 minutos, então quero ouvir vocês. Dada a comprovação científica que a gente tem, se a gente não fizer contato pele a pele e não permitir esse contato mãe-bebê por 1 hora, a gente está fazendo violência neonatal. A gente está cometendo uma iatrogenia, um erro médico, um erro dos profissionais de saúde, porque não é só o médico, às vezes a enfermeira, a parteira ou a doula, né, ou outros profissionais não podem intervir, né? E aqui, essa é uma publicidade de uma cesárea humanizada, né? O que a gente vê aí? É o contato pano a pano, que está muito em vigor, né? O contato pano a pano não é contato pele a pele. Ah, parece bonitinho, a mãe e o bebê ficaram juntinhos. Não, isso não é benéfico como o contato pele a pele. Então, isso também é uma violência, é um erro da equipe perinatal. Esse bebê tem que ser aquecido, desludado, e mãe e bebê estarem em contato pele a pele verdadeiro. Então, admirei uma imagem que se pensava estar ameaçada. O recém-nascido no seio materno, entre as mamas, recebendo conforto, calma, calor, alimento, proteção. Esse é o lugar do bebê no pós-parto. Então, para finalizar, a amamentação oferece todos esses requisitos e muito mais.
porém necessita de uma cadeia de calor, isto é, uma assistência adequada para construir a autoconfiança materna e a proteção contra as práticas prejudiciais, violentas e iatrogênicas. E é o The Lancet, a maior revista médica do mundo, falando isso. Muito obrigado. Quero ouvir vocês. Nossa, Marcos, muitíssimo obrigada. Vou pedir a Samela a gentileza de colocar aí. As pessoas estão adorando colocando. O pessoal foi bem participativo durante a sua fala no chat. Eu não consegui acompanhar, mas eu imagino. Uhum. Mas aí ela vai colocando aqui algumas coisas. A gente tem pediatras. Antes da gente começar aí a bater assim, um papinho, que a aula foi divina. As pessoas foram dizendo, temos gente de Portugal, como você bem colocou. Algumas pessoas têm, logicamente, o pessoal de Macaé, né? Florianópolis, deixa eu ver o que mais aqui. Mato Grosso, São Paulo, Boituva, São Paulo. Nossa querida Macaé aparecendo aqui, direto alguns nomezinhos eu já conheço. Ariripina, em Pernambuco. Deixa eu ver onde mais aqui. Para não perder, acho que eu vou parar, senão eu vou acabar esquecendo alguém e vou deixar alguém chateado. Mas tem muita gente aqui de todos os cantos. Essa é a facilidade que a internet nos trouxe, né? Poder conversar com muitas vozes. Começar, tem perguntas já por aí. Sim, esse webinário vai ficar gravado, vai ficar aqui disponível. Então, vocês podem voltar nesse conteúdo quantas vezes vocês quiserem. E eu acho até, né, Marcos, compartilhar com quem vocês quiserem, né? Esses conteúdos eu costumo sempre colocar como referência dentro da disciplina. Quando eu estou dando a disciplina, né, para a graduação, eu falo, vai lá e assiste esse vídeo aqui e a gente comenta um pouco na sala de aula. Então, façam o mesmo, ajudem a gente compartilhando o conteúdo. Eu costumo brincar, eu falo, a gente não ganha, a gente não é youtuber, não ganha com dinheiro, mas é assim. Não é monetizado, né? Isso, eu estava tentando lembrar aqui a palavra, não somos monetizados. Então, uma das formas que a gente tem de contribuir também com essa promoção é compartilhando conteúdos que a gente confia. Então, sempre que eu vejo um post, vou lá e reposto, né? A gente bota nos stories, encaminha, faz essa corrente do bem. Então, encaminhe esse vídeo, deixem aqui o like. Vou fazer aquela fala do youtuber. Então, deixe o like, deixe seu comentário, que isso ajuda bastante. Mas para a gente começar a bater um papo aqui, essa aula ela é muito impactante, né? Porque a gente estuda na graduação. Eu sou nutricionista por formação, para quem eu acabei não falando. A gente estuda até menos do que deveríamos, de uma forma geral, eu acho, dentro da área da saúde, né? Um tema tão complexo, tão importante e que está associado não só com a promoção de saúde, mas com a segurança alimentar e nutricional de toda uma sociedade, né? E a gente sabe a teoria. E eu queria ouvir de você, eu vou fazer a primeira pergunta, que é para deixar as pessoas já assim desinibidas. Na prática, no dia a dia, o que acontece assim, quando a gente olha um dado, né, que você mostrou lá de 2011, 2012, a gente imaginava que, quando ele mostrar um dado mais recente, vai mostrar que a gente melhorou, porque somos mais avançados cientificamente. 10 anos é muita coisa dentro da ciência, né? A gente sabe tão mais hoje sobre leite materno. Mas, então, Marcos, o que você poderia dizer, comentar enquanto as perguntas vão chegando? Por que a gente tem esse cenário no Brasil, né, de um país uma cesarista, né, e com uma baixa adesão a essa prática? Eu anotei esse termo que eu achei muito importante, neonatologia tecnológica. Eu achei esse termo incrível. Se você puder começar a comentar sobre isso, e a Samara depois bota a próxima pergunta. A gente está sem seu som. Compartilha essa indignação e essa surpresa, né?
de um procedimento que é cientificamente comprovado não ser realizado. Então, isso é uma falha humana, é uma iatrogenia dos profissionais e serviços de saúde. Eu fiquei muito triste também de divulgar esse dado, que eu esperava estar muito melhor, né? Então, isso significa que a nossa formação não está adequada, né? Na formação, na graduação, na pós-graduação, desses profissionais de saúde que estão em torno do parto. E também, você falou bem, o alto índice de cesárea prejudica esse contato pele a pele, né? Então, por isso que é importante a gente ter. A gente tem políticas públicas, mas nos últimos anos, essas políticas públicas de humanização do parto e nascimento, de promoção, proteção e aleitamento, promoção, proteção e apoio ao aleitamento, foram não implementadas, né? Então, a gente precisa. Por exemplo, a própria iniciativa Hospital Amigo da Criança, com o seu Parto 4, ela ficou estagnada nos últimos anos, né? Então, a gente precisa retomar essas políticas e retomar essa capacitação dos profissionais em serviços de saúde. Por isso que é muito importante a gente ter políticas municipais também, e não esperar que o governo federal vá no Hospital Público de Macaé dar uma capacitação. Não, a gente tem que fazer isso junto com a FRJ, junto com a prefeitura, fazer um comitê local de promoção, proteção, apoio à amamentação, de humanização do parto e nascimento, uma força-tarefa para diminuir as cesáreas no município de Macaé, né? Não, perfeito. As coisas acontecem no micro, né? A gente tem o macro, que é a política pública, mas o que acontece mesmo é o nosso contato dia a dia com o usuário que chega para a gente, né? É no micro que as coisas de fato acontecem. Tem um comentário muito interessante, ó, daqui da Deusa, né? Que ela trabalhou em maternidade de 2016 a 2024 e percebe que ainda existem erros a serem revistos quando ao primeiro momento do aleitamento materno. É uma realidade, pelo visto, presente no Brasil como um todo, como você mostrou no gráfico, né? E você acha que a pandemia ela piorou nesse sentido? Porra, eu acho que com a pandemia a gente teve uma regressão, principalmente desse parto mais humanizado, com a presença do acompanhante, né? E com medo desse recém-nascido ser contaminado pela Covid, o que é um erro mesmo, né? Porque se a mãe é vacinada ou se a mãe tem Covid, ela passa anticorpos protegendo esse recém-nascido da Covid. Então, talvez porque a gente desconhecesse a Covid, mas agora não tem mais explicação, né? A gente tem que voltar a isso e falar, olha, isso é o que há de tecnologicamente melhor para a gente receber os recém-nascidos humanos, né? E, além de ser o melhor, a forma mais barata, né, da gente prevenir. Prevenir intercorrências, prevenir um desmame precoce, porque essas primeiras horas, esses primeiros dias são tão sensíveis, né, para a gente conseguir estabelecer e manter a amamentação. Tem uns comentários aqui, se você puder ajudar colocando aí, ó, Michele, sistema de nascimento profissional só se faz presente se houver uma necessidade de reanimação neonatal. Acredito que deve conversar com a equipe técnica. Isso, nas casas de parto, nos centros de nascimento, existe a enfermeira obstétrica, a enfermeira neonatal, que tem mais tempo e tem uma formação mais humanista do que aquele obstetra, do que aquele neonatologista tradicional. Às vezes o cara está na UTI e sai da UTI para atender aquele recém-nascido no parto. Só que ele precisa voltar para a UTI, né? Então, se o recém-nascido nasceu bem, ele não precisa estar presente
né? Você pode ver se o apigar do bebê está bem no colo materno, sem precisar aspirar, como a gente fazia, separar o bebê, né, como a gente fazia. E eu fico contente com a Michele Tomás de vê-la, que foi a nossa aluna aqui na Faculdade de Medicina aqui do Rio de Janeiro, da UFRJ. Um beijo, Michele. Michele é figurinha assim, tatuada ali de promoção do aleitamento materno. Temos outras figuras aqui, a André também está presente. Olha, aqui a Adélia concordando. Tem uma pergunta, você explicou isso na aula, mas seria interessante. Falando do recém-nascido de alto risco, né? E uma coisa que eu achei muito importante na sua fala, toda fala foi importante, mas para não ficar repetitivo, a questão do pai, né? A importância de também incluir o pai nesse processo do contato pele a pele, porque a gente já fala pouco do contato pele a pele, mas na figura paterna, menos ainda. Se eu puder comentar mais um pouquinho, mas a Adassa deixou um comentário falando do recém-nascido de alto risco. Esse contato também é feito por 1 hora? Muito boa pergunta. O recém-nascido prematurinho de baixo peso precisa mais ainda desse contato pele a pele, já tem estudos mostrando, e esse é uma das bases dos princípios fisiológicos e filosóficos do método canguru, né? Calor, amor e leite materno, né? Esse contato pele a pele. Agora, às vezes, o recém-nascido de alto risco, ele não nasce bem, ele nasce com apigar baixo, então ele pode ser atendido no seio materno, aspirado no seio materno, auscultado no seio materno, mas se ele está mal, ele precisa ir para a UTI neonatal, né? Às vezes até ser entubado. Mas esse contato pele a pele pode ser realizado não na primeira hora, mas logo que possível. Então, nesse documento espetacular da OMS de 2023, que a gente divulgou essa semana passada, mostra recém-nascidos entubados no contato pele a pele. Inclusive, mostrei uma figura do pai, né? Então, se por uma impossibilidade a mãe não puder fazer o contato pele a pele na primeira hora, o pai pode fazer isso, né? E já tem estudos mostrando a repercussão disso para o homem, porque esse contato pele a pele aumenta a prolactina no homem e isso o faz tornar-se mais amoroso, mais cuidadoso, aumenta a ocitocina, o que gera um prazer e uma vinculação com esse filho muito grande e diminui os níveis de testosterona. E esse homem fica menos violento, com menos libido, no momento em que isso é necessário para aquele casal, né? Então, o contato pele a pele deve ser feito no homem, e isso é algo novo, quer dizer, mesmo que a mãe tenha feito a primeira hora de vida, nas primeiras 24, 48 horas, se recomenda que ele também faça o contato pele a pele com o seu bebê, com o seu recém-nascido. Não, isso é maravilhoso. É o imprint, né, que você comentou. Que a mãe a gente entende esse imprint mais facilitado, mas o quanto que isso é importante. A DORAD, né, que é aquela associação que trabalha com programação metabólica, imprint metabólico, né? A Kátia, que tem. Corrige para mim, que eu assisti vocês lá, que ela estava na oficina com você. Ela faz parte do rádio, está com aulas também, estão com webinários aí, eu vou deixar depois divulgado. E eles falam muito dessa questão do imprint, né? Não só do imprint metabólico. Acho que é muito, muito interessante. Eu vou buscar depois o nome certinho para não falar o nome errado. Aqui, agora, a epigenética também que muda, né? Uhum. A epigenética muda de acordo com a situação de estar no contato pele a pele ou de ser separado e sofrer um estresse tóxico, né? Com certeza.
E isso aí mostra também como as coisas são interligadas e a importância da gente vincular um passo antes do pele a pele, que é a promoção lá do pré-natal, né? Porque esse homem deve estar inserido dentro, já existe no SUS há bastante tempo, o pré-natal do parceiro, né? A própria caderneta da gestante, ela traz isso, essa importância. Claro que tem um foco, mas a gente não pode deixá-lo de fora do ambiente da promoção de saúde como um todo e do ambiente da promoção do aleitamento materno. Então, quando a gente fala da importância de inserir as grávidas em grupos, né, com outras gestantes ou com outras mães para compartilhar experiências, quando a gente fala da importância de cada consulta do pré-natal, o profissional da saúde, seja ele qual for, o enfermeiro, o nutricionista, o médico, fazer a fala e trazer a família para esse contexto da promoção. Porque a família já chega lá nesse momento do parto mais informado, né, Marcos? Eu acho que é um passo antes que vai ajudar bastante nesse cenário epidemiológico que você mostrou. Você concordaria, assim, ou discorda de mim? Concordo plenamente, já que os profissionais estão tão morosos a aceitar as evidências científicas, que tal a gente trabalhar com as famílias, empoderá-las para que elas façam o seu plano de parto, o seu plano de amamentação, para que cobrem dos profissionais, né? Olha, a OMS, o Ministério da Saúde, né, o Unicef, essa é uma política pública, eu quero isso é o melhor para mim e para o meu bebê, né? Né? É um direito do consumidor, né? Felizmente, no SUS, a situação é melhor do que nas maternidades privadas. Isso a gente deve admitir, né? Não, com certeza. Até a Gabriele Santana botou aqui, ela está no 4º período de enfermagem da FRJ e botou: tenho amigas gravidinhas, já anotei tudo para passar para elas a informação. Muito legal, né? Então, e o nosso aplicativo também, que coloca isso também. Sim, né? Com toda certeza. Vamos aproveitar no finalzinho, que a gente já está caminhando para o fim, viu, pessoal? Vou pedir a Samela até para colocar o link aí do Forms para vocês preencherem para os certificados. Mas antes, a gente vai falar assim, vou pedir, Marcos, para você, quando for encerrar, falar do aplicativo, que é maravilhoso. A gente, só para você saber, lá na maternidade em Macaé, a equipe, a Andréia está aqui, está assistindo a gente, a equipe coloca toda criança sai de lá com grampeado na sua caderneta, na sua alta, um materialzinho que a gente fez o projeto que tem um encaminhamento para amamentação de uma forma geral. Então, ali a gente encaminha ela, explica, né, que se ela tiver qualquer dificuldade, ela deve procurar a unidade básica de saúde mais próxima. A gente fala para ela procurar o seu aplicativo, a gente colocou o QR Code tanto do iOS como o QR Code para baixar na outra plataforma. Plataforma do iOS. Isso, a gente divulga o Grupo Mama, da Rosane Rito, que a gente coloca lá também. O Guia Alimentar. Então, a gente faz assim uma ponte, né, para ela sair dali com algumas orientações e saber se eu precisar, onde eu vou buscar informação. Esse aplicativo está lá, viu? No material que elas recebem. Aí eu vou pedir para você falar e falar também dos cursos de pós que você tem. Acho que seria interessante deixar, a gente tem tanto profissional de saúde aqui, para você comentar, fique à vontade. Deixa eu só ver se tem alguma última pergunta. Deixa eu ver aqui, para não deixar ninguém sem responder. Alguém perguntou, você já colocou, né? Um evento que você vai participar? Alguém tinha perguntado qual era o evento. 4 de outubro em Vila Nova de Gaia. Vai ser 4 de outubro de manhã para profissionais de saúde e 4 de outubro à tarde para o público em geral. Mas eu não tenho mais informações além dessa. Mas já está certo, em Vila Nova de Gaia, 4 de outubro. Então, tem que acompanhar lá o seu Instagram para poder ver quando você vai divulgar. E, esqueci de falar aqui, temos também a gerente de alimentação e nutrição, que está aqui, Verônica Guimarães,
que tem, ano passado... Olá, Verônica! Ano passado, o município, por iniciativa da GAN, eles inauguraram uma sala de acolhimento materno. A sala, eu visitei, é uma graça, Marcos. Você precisa, quando você for a Macaé, a gente vai fazer um tour com você, levar você lá na sala. E é um espaço em livre demanda, elas podem, as puérperas, as gestantes, enfim, é aberto a toda a sociedade, familiares. Então, não precisa agendar, é só ir lá de segunda a sexta. A equipe da GAN é toda atualizada e capacitada para o tema, acolhe, faz a promoção. Então, é uma sala linda, muito bonita mesmo, criada com muito carinho, para acolher esse momento tão especial, né? Ó, a Verônica falou aqui que você está com mais do que convidado. Verônica, eu já o convidei no off para nosso segundo Praisman. Depois a gente trabalha esse convite melhor, né? Bom, a gente deixou o link aí do Forms. Marcos, eu vou passar a palavra. Antes, eu não tenho como deixar de agradecer novamente a sua disponibilidade, generosidade de estar conosco numa terça-feira à noite para dividir a sua experiência, seu conhecimento de uma forma tão acolhedora, tão querida. Em meu nome, em nome do nosso instituto, eu vou ser metida, que vou falar em nome do comitê, em nome da Verônica, de todo mundo, eu tenho certeza, sinta-se abraçado por todos nós, nosso agradecimento. Agradecer também a Michele e a Andréia, do HPM, que essa ideia inicial, vamos chamar o Marcos, a Michele, viu, que ficou, Fernanda, você manda uma mensagem para ele, vamos chamá-lo para fazer alguma coisa conosco. E agradecer a Samela também, que não mostrou o rostinho por aqui, mas sem ela eu não conseguiria administrar essa parte tecnológica. Então, meu muitíssimo obrigada. Eu passo a palavra a você, deixo o meu abraço a cada um que esteve aqui conosco. Teve uma hora que eu vi que a gente estava com quase 70 pessoas assistindo simultaneamente. E, por favor, comente do aplicativo, comente dos cursos e se despeça. Muitíssimo obrigada. Fernanda, parabéns por reunir e aglutinar tantas iniciativas, né? E fazer essa ponte entre a universidade, a academia, a pesquisa que vocês fazem, a docência com os serviços, né? Essa integração é imprescindível. Eu admiro muito você e seu trabalho e estou aqui porque somos parceiros, porque eu tenho essa admiração pela revolução que vocês estão fazendo aí nessa área em Macaé. Então, agradeço muito e agradeço também a presença e o carinho de tanta gente, de tantos lugares, né, que eu reconheço aqui. E fica o nosso compromisso de continuar estudando, né, e continuar se atualizando. Uma outra boa notícia é que, além da pós-graduação em aleitamento, que a nossa aula vai começar nesse sábado agora, vai ser online e também presencial, então é uma especialização, uma pós-graduação só de aleitamento. E a gente vai ter a 5ª edição do livro Amamentação Bases Científicas, que vai sair ainda esse ano, que também é um orgulho enorme, porque é um tratado multidisciplinar, com nutricionista, psicólogo, osteopata, fono, pediatra, obstetra, anestesista, sanitaristas, pesquisadores, então é bem bacana. E o aplicativo, que a gente está sem patrocinador, então estamos sofrendo para ele continuar online, mas a gente vai estar pedindo recursos para fundações, institutos, para que ele consiga continuar online e consiga continuar sendo atualizado, né? Então, é muito bacana. A Michele Tomás já está inscrita na pós-graduação. Que legal, que bom, não sabia. Muito bom. Que bom. Então, é um prazer e a gente vai continuar, né? A gente vai continuar estudando, nos capacitando as pessoas, tentando fazer com que os serviços possam ter uma prática mais humanizada e baseada em evidências científicas.
Perfeito, Marcos. O nosso muitíssimo obrigado novamente. Boa noite para todos aí, tá? Fiquem bem. Obrigada. Obrigado.